o ex-juiz parcial e incompetente Sérgio Moro e ex-ministro do governo fracassado de Jair Bolsonaro tentou passar pano para bandido na CCJ do PEC da blindagem. Mas o senador Fabiano Contarato detonou o marreco sem dó. Agora, eu tomo a liberdade aqui de nisso discordar respeitosamente do relator em relação à questão da imunidade material. Eu não vejo que ela está sendo estritamente respeitada no contexto atual. A Constituição de 88 ela é clara no artigo 53 ao estabelecer que os parlamentares são invioláveis por seus votos, palavras e opinião, sem medo de ser processado, seja civil ou criminalmente, por eventualmente fazer uma crítica veemente, fazer uma crítica pesada ao governo, aos poderosos de plantão e a outras instituições. E quando a gente vai olhar no detalhe, eu não tenho esses dados exatos, mas me passaram, que há cerca de 40 processos, investigações e ações penais por crimes contra a honra, só contra deputados da Câmara dos Deputados. Destaco aqui o caso do deputado Nicolas Ferreira, que denominou o presidente da República de ladrão, e não vou entrar no mérito dessa questão, mas denominar políticos, né, de desonestos, de terem cometido crimes, é algo que faz parte do debate político veemente. Quero cumprimentar o relator, senador, meu querido senador Alessandro Vieira, que com serenidade, com equilíbrio, com técnica jurídica, com constitucionalidade, construiu um relatório. Mas, senhor presidente, eu quero aqui fazer um agradecimento aos meus pais. O meu pai, motorista de ônibus, minha mãe semi-alfabetizada, me deram educação. Eu estou falando isso porque quando eu vejo parlamentar defendendo imunidade parlamentar para quem pratica crime, a liberdade de expressão ela não pode ser utilizada para a prática de crime. É simples assim. Se a Câmara dos Deputados, o Conselho de Ética e o Conselho de Ética desse Senado fosse altivo quando um parlamentar chama qualquer que seja de ladrão, aí sim nós não precisaríamos. Agora, qual o nexo causal entre eu proferir uma palavra dessa, ofendendo uma outra pessoa, praticando crime? Porque os crimes contra a honra estão lá. No artigo 139, calúnia, no artigo 138, calúnia, 139, difamação e 140. Então eu volto a falar, graças a Deus meu pai, motorista de ônibus, me deu educação, porque eu jamais, vocês ouviram, os meus colegas ouviram eu proferindo qualquer palavra para atacar, para praticar crime. Então isso eu tenho aqui essa ressalva. Essa PEC tem que ser sepultada de uma vez por todas. E eu faço um apelo para que seja uma votação por aclamação e unanimidade, para sequer caber recurso para ir para o plenário. Isso foi um escárnio com a população brasileira. E eu vou pontuar por quê. Ela viola o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos somos iguais perante a lei. O que me faz diferente de um trabalhador, de um motorista de ônibus, de um pedreiro, de uma professora? Isso viola a separação dos poderes no artigo 2º. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Nós sabemos que pela Constituição Federal, o parlamentar somente pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Eu fico imaginando um crime de corrupção praticado em concurso de pessoas entre um político, seja ele deputado ou senador, e com uma pessoa comum. A pessoa comum vai responder e vai ser condenada. E nós, aqui, no voto secreto, vamos enterrar aquela apuração. Olha, isso é um escárnio, isso é uma vergonha, isso é um assinte com a população brasileira. E quem defende esse tipo de proposta de emenda constitucional tem que efetivamente olhar nos olhos da população. Isso não é razoável.
Em síntese, o que essa proposta de emenda faz? No caso de prisão, hoje como é que é? Autua-se em flagrante de crime inafiançável e remete para essa casa, e essa casa resolve no voto público. O meu eleitor tem direito de saber em quem eu votei, se eu votei para manter a prisão, por exemplo, de um parlamentar que praticou estupro, corrupção ativa, passiva, peculato. E não, esse não. Aqui na surdina, na forma camuflada, sorrateira, corporativista, vamos falar, não cabe prisão em flagrante. Esse processo, como que ela muda também? O processo. Hoje o processo inicia no Supremo e nós aqui podemos sustar no voto público. O que a PEC faz? Voto secreto. Voto secreto, minha gente. Como que eu explico isso para a população do Espírito Santo? Como que eu explico falando assim, olha, teve uma votação secreta para manter ou não a prisão de um senador por corrupção ativa e ele, no voto secreto, nós sepultamos aquela apuração. Agora, ampliar o que nós tínhamos que acabar era com foro privilegiado, que já acabamos, pelo menos a parte do Senado, ele amplia para os presidentes nacionais de partido. Meu Deus do céu! Onde é que estava? Com todo respeito à Câmara dos Deputados, mas isso que aconteceu, isso só contribui para que a população criminalize ainda mais a política. Eu tenho muito orgulho de ser senador, mas antes de ser senador, eu sou delegado de polícia e professor com muito orgulho. Essas são missões da minha vida. Então, será que aqui vale uma meia-culpa? O que nós, parlamentares, estamos fazendo para que essa caixa de ressonância chegue até a população e a população tenha que se mobilizar para falar, olha, eu sou contra PEC da blindagem, que eu nem chamo de PEC da blindagem, eu chamo de PEC da impunidade e PEC de estímulo à criminalidade. A regra é clara, quem nada deve, nada teme. Se eu praticar qualquer ato ilícito, eu tenho que responder como qualquer outra pessoa, uma responsabilidade penal, civil ou administrativa, porque eu não sou